Para o pronunciamento, anunciamos o excelentíssimo senhor diretor da SMAF, desembargador federal, Antônio Souza Prudente. Estamos retomando os trabalhos desta solenidade com a presença ilustre do eminente ministro, vice-presidente do Egrégio Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli. Sua Excelência, a despeito da complexa agenda de suas atividades perante a Suprema Corte, dignou-se de nos brindar, no dia de hoje, com uma aula magna para a SMAF, assim, estabelecendo um marco histórico nesse momento de ressurreição da escola. O ministro Dias Toffoli já se revelou um jurista de primeira grandeza, não só nos seus trabalhos e conferências, que são inúmeros, no âmbito jurídico, mas, sobretudo, no brilho de suas decisões, na segurança de seus julgados. E aqui, ministro, eu faço questão de destacar. Vossa Excelência, não faz muito tempo, deu um exemplo à magistratura brasileira, de como o magistrado deve decidir com espírito humanitário. Quando Vossa Excelência assegurou a um dos presos ilustres, à disposição da Suprema Corte, uma prisão domiciliar, em face do seu grave estado de saúde. Isso é muito importante, porque Vossa Excelência, com a sua formação humanística e cristã, destacou, no fundo da sua consciência, o marco histórico da obra de Cesare Beccaria. Não podemos mais aplicar penas cruéis. Por maior e ameaçador que seja o crime, há de se pensar na dignidade humana do criminoso. Não vou fazer discurso para passar a palavra ao nobre palestrante, lembrando apenas da honra de ter o ministro Toffoli, neste momento histórico, como filho das Arcadas, e meu colega do Lago São Francisco, onde, na boca assustada das mulheres do passado, de hoje e talvez do futuro, corre as belas trovas das Arcadas, dentre elas aquela que diz: a moça disse para outra, com este eu não me arrisco, porque ele estudou direito no Largo do São Francisco. Vossa Excelência tem a palavra. Onde é que mora a amizade, onde é que mora a alegria? No Largo de São Francisco, na velha academia. Mas quero agradecer o convite feito pelo desembargador e amigo Antônio Souza Prudente, de estar aqui no início da sua gestão, à frente da diretoria da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, junto com o desembargador Hércules, aqui com a presença do nosso vice, desembargadoras aqui presentes, desembargadores, todos aqui presentes, juízes e amigos. É uma alegria. Não tive condições de estar aqui, já me justifiquei com o desembargador Souza Prudente, no início, às 9h30, porque cheguei de uma viagem de 26 horas na data de ontem, e daqui a pouco, às 14 horas, já tenho que proferir um voto num caso que está em julgamento, em que já votaram o ministro Edson Fachin e o ministro Celso de Mello, o relator e revisor, e o próximo voto é o meu. Então,
todos nós aqui que sabemos da nossa necessidade de trabalhar aí o tempo todo, né, seja em casa, seja nas horas vagas, finais de semana e feriados, sabemos que nós não temos hora para trabalhar. Então, não tive condições de estar aqui logo cedo, mas é uma alegria, uma honra ter recebido esse convite do desembargador Souza Prudente para, na sua direção da escola, ser aqui o primeiro a fazer a abertura dos seus trabalhos. E tenho certeza que, tendo à frente o desembargador Souza Prudente e também o desembargador Hércules, a escola estará muito bem servida e terão os magistrados da primeira região bastante tempo, muitas atividades aqui nessa escola. Eu gostaria aqui de aproveitar, então, esse momento com as senhoras e com os senhores para poder abordar um pouco aí das perspectivas da magistratura e do papel do Poder Judiciário nos dias que correm e falar um pouco, então, a respeito disso. Mas como eu aprendi com o ministro Nelson Jobim, como magistrado é bom a gente falar muito sobre a história, mais do que sobre os tempos atuais, porque aí você não se compromete tanto com o que está acontecendo. Então, indo um pouco à história, mas chegarei aos tempos atuais e perspectivas futuras, eu gosto sempre de lembrar que no Brasil o Estado nasceu antes da sociedade. Então, nós temos um déficit de sociedade civil no Estado brasileiro. A cidadania no Brasil, ela vem depois das estruturas de Estado. Nós primeiro tivemos uma Constituição, nós primeiro tivemos um Estado nacional e só depois foi se construir o espaço público da cidadania. E até hoje nós temos, então, uma cultura de dependência do Estado. É enorme a dependência do Estado. Tudo tem que ser resolvido pelo Estado e no Estado. E a sociedade civil cobra cada vez mais estas resoluções e, nessa perspectiva, o Poder Judiciário, com a Constituição de 88, passa a ter um papel preponderante de dar efetividade aos direitos. Mas vamos lá. Uma outra dificuldade que eu anoto e registro é que no Brasil não existe uma elite nacional. Nós somos um Estado que une 26 estados e uma nação que reúne 26 estados e o Distrito Federal. Vejam só aqui o Tribunal Regional da Primeira Região. Reúne a magistratura federal da região Norte, região Nordeste, região Centro e a região Sudeste. Só não está aqui nesse tribunal a região Sul. Veja a complexidade que é, né, a nação brasileira. E cada região com as suas especificidades, com as suas culturas, com o seu regionalismo, o que é da riqueza de uma nação que é um Estado federal. Mas você formar e estabelecer projetos nacionais com tamanha diversidade é muito difícil e é muito complexo. Por isso que eu digo que governar o Brasil não é fácil. Não é fácil. Costumo dizer que a nossa primeira Constituinte, em 1823, foi fechada, o nosso primeiro imperador abdicou do trono, o nosso segundo imperador foi deposto, depois exilado em França, o nosso primeiro presidente da República renunciou. Precisa continuar? Precisa continuar? Não é fácil.
Ao longo do Império, foi pela autoridade do poder moderador do imperador e dos seus amplos poderes que a unidade nacional se firmou. A unidade nacional da colônia portuguesa chamada Brasil, ela se manteve unida por três fatores. O fator da figura do imperador, que foi o fiador dessa unidade das elites locais, em uma nação que, para se ir da capital, Rio de Janeiro, para a capital de Mato Grosso, tinha que se descer ao Rio da Prata e subir pelo Rio da Prata, depois Rio Paraguai, até chegar em Cuiabá. Essa unidade nacional, na figura do imperador, necessitava de uma moldura normativa que foi inicialmente a Constituinte, depois a Constituição de 1824, outorgada por Pedro. E a razão econômica de se manter essa unidade nacional? Por que essas elites locais, tão distantes uma das outras, com tantas especificidades, optaram por ficar juntas, ao invés do que aconteceu com as várias repúblicas da América Espanhola? Porque havia um interesse econômico, o interesse econômico era a escravidão, a manutenção da escravidão e a manutenção do meio de produção de monopólio exportador que tínhamos à época, cada região com a sua cultura específica de exportação. Então, essa é a fundação da nação brasileira. Nós temos que ter consciência e ciência de que nós nos mantivemos unidos por estas características. E a figura do imperador, exatamente para ser o fiador dessa unidade nacional, o fiador da escravidão e o fiador da monocultura exportadora, de acordo com a produção das respectivas regiões da nação brasileira. E o poder moderador, que foi no Brasil formalmente previsto na Constituição de 1824, dava então ao imperador os poderes de ser o árbitro final da nação brasileira. O Brasil, quando se torna independente, opta pelo modelo francês de organização do Estado. Modelo francês com uma monarquia, com um conselho de Estado e sem um poder judiciário que tivesse os poderes de declarar normas inconstitucionais. Sabemos que na França só agora, recentemente, em 2008, é que se deu esses poderes de se declarar norma já sancionada ao Poder Judiciário de declará-la na França inconstitucional. Só agora, em 2008. Então, nós optamos pelo modelo francês. Com a queda da monarquia e a vinda da República, quando já se verificava o esgotamento do modelo de monarquia no Brasil e a sede de maior autonomia para as elites locais, as elites regionais, começa-se a pensar na República, movimentos republicanos e quem iria substituir o poder moderador. Quem seria o árbitro final dos conflitos entre os outros poderes e dos conflitos das unidades da federação, e em uma federação em que se dá mais poder legiferante aos estados, como ter uma unidade nacional daquilo que é produzido nas assembleias locais em relação à nação como um todo. E aí, saímos do modelo francês e vamos para o modelo norte-americano. Nós vamos para o modelo de uma Suprema Corte, árbitra da sociedade, e um poder judiciário que pode declarar em qualquer instância
juízo ou tribunal a inconstitucionalidade de uma lei, mesmo que essa lei tenha sido aprovada à unanimidade por todos os deputados, à unanimidade por todos os senadores e sancionada por um presidente da República com hoje mais de 50, 60 milhões de votos. Não é pouca coisa, não é pouco poder. Não é mesmo? Nós pensamos em controle de constitucionalidade assim como a gente escova os dentes, como a gente almoça, janta, mas quando se olha na estrutura de organização de um Estado, não é pouca coisa. Só que ao surgir o Supremo Tribunal Federal em 1890, o que aconteceu? Nós tivemos um poder judiciário, uma Corte Constitucional que, ao mesmo tempo, além de Corte Constitucional, a última instância do Poder Judiciário, com integrantes antigos. O primeiro presidente do Supremo tinha nascido em 1819, quando o Brasil era ainda colônia de Portugal. Então, tínhamos nova instituição, mas com uma mentalidade anterior. E a verdade é que o Supremo Tribunal Federal não conseguiu, então, assumir este poder de ser o árbitro da sociedade. Se deparou com várias questões, o próprio exílio da família real foi levado ao Supremo, o Supremo não atendeu à possibilidade da família imperial continuar no país. Revolta da Armada, Revolução Federalista no Rio Grande do Sul, várias rebeliões que ocorreram ao longo do início da Primeira República, depois na primeira década e segunda década da nossa Primeira República, que ficou conhecida na história como a República Velha, o tenentismo que surge no século XX. São Paulo foi bombardeada, pouca gente registra isso, Souza Prudente. Em 1824, 300 mil habitantes da cidade de São Paulo abandonaram, ao longo do mês de julho de 1824, a cidade de São Paulo, porque ela estava sendo atacada por terra e por ar, quando Arthur Bernardes decretou o estado de sítio. E é dali que sai um dos líderes do tenentismo, vai para Bauru de trem, de Bauru segue para Foz do Iguaçu, posteriormente se une a Carlos Prestes e começa a Coluna Prestes, que acabou recebendo o nome de Carlos Prestes, quando ele ainda não era comunista. Nesse período ele não era comunista, ele só se torna comunista em maio de 1930, após as eleições em que Getúlio Vargas foi derrotado por Júlio Prestes. Pois bem, só uma anotação, a Coluna Prestes rodou 27 mil quilômetros. Ela é a maior coluna revolucionária da história da humanidade. Nem a coluna de Mao Tse Tung foi tão grande, é 1/3 menor a coluna de Mao Tse Tung na China. Pois bem, o Supremo não conseguiu se firmar como esse poder moderador, e não há vácuo de poder. Quem é que assumiu esse papel? Quem é que assume esse papel de arbitrar todos esses conflitos que ocorreram na sociedade brasileira? Na Primeira República, ou República Velha, de 13 presidentes da República, 5 decretaram estado de sítio. 5 decretaram estado de sítio. Na primeira eleição, vou chegar lá, na primeira eleição,
chegar na densidade democrática. Mas antes disso, quem que então exercia esse papel de poder moderador? Na verdade, quem ocupou esse espaço foram as Forças Armadas. Esse árbitro dos conflitos, Cássio, da sociedade brasileira, acabou sendo ocupado pelas Forças Armadas. Podemos citar aqui, voltando a falar, a Revolta da Armada, a Revolução Federalista de 1892 a 1895, expulsão da família real do Brasil em 1903, a Revolta da Vacina de 1905, a Guerra do Contestado, que ocorreu entre Paraná e Santa Catarina, que vai de 1910 a 1916, a primeira guerra da história da humanidade em que aviões foram usados para bombardear, primeira guerra na história da humanidade em que aviões foram usados. Todas as revoltas tenentistas, essas questões eram judicializadas no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal não conseguiu, não teve instrumento, não teve força de resolver esses conflitos. Quem acabou resolvendo esses conflitos? Quem foi chamado pela sociedade a resolver essas realidades foram as Forças Armadas. Então, o Exército se fez presente em todas essas crises do início da nossa República, seja por meio de guerras, seja por dar o suporte à unidade nacional. A cultura política da nação, diante do fracasso da proposta do STF como poder moderador, buscou nas bases e nos oficiais das Forças Armadas a captura da solução dos problemas, em síntese, a captura do poder. Tivemos depois 30, 32, 35, 37, 45, quando, a partir de 27 de outubro, assume a presidência da República o então presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares. Depois, 61, a posse ou não de João Goulart, 64. Antes disso, o suicídio de Getúlio Vargas. Em todos esses momentos, houve judicializações. Por exemplo, em 1936, Getúlio Vargas decreta estado de sítio. Esse decreto de estado de sítio feito por Getúlio Vargas foi levado ao Supremo. O Supremo não derrubou o decreto de estado de sítio. 1950, Getúlio Vargas é eleito presidente da República com 33% dos votos. É judicializada a eleição dele, tanto na Justiça Eleitoral, como depois com recurso ao Supremo Tribunal Federal. Não teve mais da metade dos votos da população. Teria que ter um segundo turno, não teria. A decisão foi que não havia previsão constitucional de um segundo turno. Suicídio de Getúlio Vargas, Café Filho, a crise, o impeachment, a eleição de Juscelino, assume ou não assume, a participação do general Lott, a decisão do Supremo em relação ao impeachment, que ocorreu em novembro de 1955. Então, vejam, todas essas questões, elas eram ao mesmo tempo judicializadas e ao mesmo tempo eram chamadas as Forças Armadas para arbitrar. Em 1964, quando os militares, mais uma vez atuando numa função em nome da nação, assumem o poder, eles cometem um equívoco. Enquanto nas outras crises eles assumiam, arbitravam e voltavam aos quartéis, em 1964 eles ficaram por 20 anos. Em 1964, eles assumiram o poder de fato. E ao invés de atuarem como árbitros dos conflitos de uma nação complexa,
eles passaram a exercer o poder de forma perene, de forma permanente. Nós somos aqueles que podem resolver os problemas da nação e nós então vamos ficar no poder, não vamos devolver aos civis. E o projeto inicial, todos nós sabemos, era devolver aos civis com eleições em 1965, que era o final do mandato, para o qual foram eleitos presidente Jânio Quadros e vice-presidente João Goulart. Tanto é assim que no dia 15 de abril de 1964, quando o Congresso Nacional elege Castelo Branco presidente da República, ele é eleito com o voto, por exemplo, de Juscelino Kubitschek, que um ano depois é cassado os seus direitos políticos pelo próprio Castelo Branco. Juscelino votou em Castelo Branco. O ministro da Fazenda de Juscelino Kubitschek, Zé Maria Alckmin, foi eleito pelo Congresso em 15 de abril de 64, vice-presidente da República, para terminar o mandato daquele período. Aí vem o AI-2, AI-3, AI-4, AI-5, ele se perpetua no poder. E o desgaste. Vem a Constituinte, a redemocratização. Quando vem a redemocratização, a sociedade brasileira como um todo, com muita sede de direitos, uma sociedade desigual, uma sociedade que se organizou ao longo desses 20 anos, em razão de ter um Estado muito forte, em razão de não ter a opção democrática como oportunidade de escolhas. Então você passa a ter uma sociedade civil muito atuante. Basta lembrar da OAB, basta lembrar da CNBB, basta lembrar da ABI, entre todas as outras entidades representativas da sociedade civil. E que hoje não se fazem mais, pelo menos no que concerne a uma presença, seja nos meios de comunicação, seja em atividades visíveis, não estou dizendo que não existam, que não atuem, não é isso, mas não é mais palpável como era antigamente, quando nós ouvíamos representantes dessas entidades todo dia no Jornal Nacional, falando de desejos, de vontades, de direitos, de democracia. Vem a Constituição de 88, e a Constituição de 88, então, ela é estabelecida com uma série de direitos. E o que era o Judiciário até 1988? Qual era o papel do Poder Judiciário? Uma vez que o Supremo não assumiu, ao longo da história, o seu papel de poder arbitral da sociedade brasileira, o Judiciário como um todo, ele era, nas palavras de Werneck Viana, na sua obra Corpo e Alma da Magistratura Brasileira, uma obra feita, lançada em 1997, após uma pesquisa realizada pela Associação dos Magistrados Brasileiros, quando fora presidida pelo hoje ministro aposentado do STJ, mas na época desembargador, Paulo Galotti. Werneck Viana disse o seguinte, em 1997, o Poder Judiciário foi mantido na estufa pelo regime autoritário, limitando-se a uma função tradicional de arbitragem e resolução de conflitos individuais. O papel do Judiciário é apenas e tão somente resolver os conflitos individuais. Então, isso foi até 1998. Eu vou citar aqui, no meu roteiro, tem uma citação que eu sempre gosto de fazer, do dramaturgo maldito, Plínio Marcos, nascido em Santos. Plínio Marcos, ele foi num Roda Viva em início de 1988.
após ter vindo aqui a Brasília para falar na Subcomissão de Cultura da Assembleia Nacional Constituinte. E nesse Roda Viva, os jornalistas pressionando ele, mas você não é anarquista? Ele dizendo, eu sou anarquista. Mas então, o anarquismo não é contra o Estado? Sou contra o Estado. O anarquismo não é contra a Constituição, portanto, lógico, se eu sou contra o Estado, tem que ser contra a Constituição, disciplina. Então, o que o senhor foi fazer lá em Brasília? Aí, em síntese, ele diz o seguinte, olha, eu cansei de apanhar da polícia. E no Brasil, até hoje, quem disse o que é o direito, o que é a lei, é a polícia. Talvez com essa Constituição, quem vai dizer o que é o direito, o que é a justiça, não é mais a polícia, e sim os juízes. Pelo menos o juiz não bate. Pelo menos o juiz não bate. Isso é curioso porque é um olhar de uma pessoa, de um anarquista, sobre a realidade nua e crua de uma sociedade, da sociedade em que nós vivemos, e um retrato daquele momento, daquela época. Nós estamos saindo de um momento no qual quem diz o que é a lei, o que é o direito, o que é a justiça, é o guarda da esquina, para uma sociedade na qual quem vai dizer o que é a lei, o direito e a justiça é a magistratura. É a magistratura. Em síntese, é isso que ele, na sua fala no Roda Viva, em 1988, procurou externar. Não que ele tivesse grandes esperanças no que os magistrados fossem decidir. Muito ao contrário, na leitura literal aqui do que ele fala, ele é bastante cruel, mas ele diz o seguinte, pelo menos não batem, pelo menos eu não vou apanhar mais, eu acho que agora não vou deixar de apanhar, cansei de ser preso, torturado e apanhar por conta de liberdade de expressão, peças teatrais. Então, nós temos então, por outro lado, eu também gosto de destacar aqui, para nós termos uma perspectiva de, quando falamos em democracia, quem diz o que é direito, quem diz o que é a lei, quem diz o que é a ordem, quem diz o que é a justiça. É curioso nós anotarmos a evolução da nossa densidade democrática ao longo da história brasileira. O Brasil, desde o Brasil colônia, sempre foi um país democrático no sentido de ter eleições periódicas. O único período na história do Brasil em que não houve eleições foi de 1937 a 1945 no Estado Novo. E o Estado Novo, todos sabem, foi muito mais brutal do que o regime militar. Mas todos nós esquecemos desse período porque há um pacto de convenção na sociedade desde então, porque que Getúlio Vargas, a Constituição de a Constituinte de 34 elegeu Getúlio Vargas para um período de 4 anos. Ele foi eleito. Aliás, uma curiosidade que poucos talvez saibam: em 1932, Hans Kelsen fez um parecer para justificar que a convocação de uma constituinte pelo governo provisório da Revolução de 30 era legítimo porque correspondia à Revolução de 30 ao poder constituinte originário. Esse parecer foi publicado na revista Forense. Hans Kelsen foi o autor desse parecer, justificando então que o governo provisório de Getúlio Vargas poderia convocar uma Assembleia Constituinte, que ele tinha poder para isso. Evidentemente que isso depois de toda uma Revolução de 32, de São Paulo, etc. e tal, mas não vou voltar a esse tempo da história. Mas só para registrar o porquê que o Getúlio Vargas, então, no Estado Novo, ele não é tão contestado como até hoje se fala do período militar no Brasil, não se fala tanto do período do Estado Novo. Porque ali, em 38, teria eleições presidenciais. Eleito indiretamente em 34 pelo Congresso Constituinte, tal qual Deodoro da Fonseca for eleito presidente pelo Congresso Constituinte de 1890-91,
a perspectiva era, em 1938, o país ir ou para o comunismo ou para o fascismo. Então, é um período que eu chamo do silêncio eloquente da sociedade brasileira. Não vamos criticar o Vargas, porque nós poderíamos ter ido para o fascismo, nos aliado à Alemanha, e estarmos hoje derrotados na guerra, com todas as consequências que se tem. Basta olhar a Argentina, que ficou do lado da Alemanha, e o que aconteceu com a Argentina desde então. Mas, pois bem, mas isso é um outro lado da história. Mas, falando em densidade democrática, o único período que não houve eleições no Brasil foi de 37 a 45. Vamos à população que votava no Brasil ao longo da história. Em 1872, 13% da população brasileira votava. Não votavam as mulheres, que só vêm a ter o direito legal de voto em 32, não votavam os escravos, não eram cidadãos. O voto era censitário, mas a demonstração de renda não era muito alta, então a maior parte da população masculina livre era eleitora. Isso representava 13% da sociedade, com um dado curioso: os analfabetos votavam. Em 1881 vem a Lei Saraiva. A Lei Saraiva acaba com o voto censitário. A maioria dos autores dizem o seguinte: bom, essa lei ela deu maior densidade democrática ao país, na medida em que não precisa mais ter demonstração de renda para se votar. Só que esquecem de dizer o outro lado da moeda. Ela proibiu o voto ao analfabeto. Com isso, o número de eleitores em 1886, a última eleição do Império, caiu de 13% em 1872 para 0,6%. Por quê? Porque já se previa o seguinte: vai vir a abolição da escravatura, vai ter uma população masculina enorme votante, 1/3 da população escrava. E, obviamente, que a análise era a seguinte: essas pessoas não têm a mínima condição de formar uma elite dirigente. Então vem a Lei Saraiva e veda o voto ao analfabeto. Essa vedação do voto ao analfabeto durou, Cássio, até a Emenda Constitucional 25 à Constituição de 67, emenda essa promulgada em 1985. Foram 104 anos em que o analfabeto não teve direito de voto no Brasil. Basta lembrar, para ter uma ideia disso, e eu vou trazer os números, que até 1960, mais da metade da população brasileira vivia na zona rural e sem acesso à educação. Então, vejam, em última eleição antes da Lei Saraiva, 13% da população votou. Com a Lei Saraiva, 0,8% da população passou a votar. Um corte de 90% do eleitorado, ao proibir o voto dos analfabetos. Primeira eleição presidencial, que elegeu o presidente de Moraes, 1894, 2,2% da população era eleitora. 2,2%. Eleições de 1912, votaram 2,6% da população. Eleição de 1930, a que Júlio Prestes ganha de Getúlio, 5,6% da população brasileira votou. Eleição de 33 para o Congresso Constituinte, 3,9% da população votava. Eleição de 45, pela primeira vez após a República, se ultrapassou os 13% do final do Império. 13,4% da população brasileira votou no dia 2 de dezembro de 1945. 1950, 16%. 1960, Jânio Quadros versus General Lott. 18% da população era eleitora. Eleições de governador em 62, 26%. Após a emenda constitucional 25, 70% da população passou a ser eleitora. 70%. Então você sai de uma densidade de eleições
E quando você vai eleger o Congresso Constituinte de 1987, 88, nas eleições de 86, você sai de um período que a última eleição tinha sido de 26% da população para 70% da população. Isso muda completamente a formação das elites dirigentes na nação brasileira. Após um regime militar que durou mais de 20 anos e uma população com sede de direitos, os principais representantes progressistas e da ala jurídica do Congresso Constituinte, em 1987 e 88, se depararam com a seguinte disjuntiva: como estabelecer uma série de direitos sem ter quem os garanta? Quem é que vai garantir esses direitos? Daí surgiu a ideia do Ministério Público Brasileiro, com esta enorme autonomia e quantidade de independência que não há igual no mundo. Eu não estou dizendo se isso é bom ou ruim, eu acho bom, mas é um fato. Não há hierarquia, não há prestação de contas, tem um monopólio da denúncia, denuncia quem quer, quem não quer, não denuncia. Isso é resultado desse processo constituinte. Por quê? Porque se olhava lá para o período do fim da monarquia e início da república, e falou assim: não adianta nós termos aqui uma Constituição nova, bonita, cheia de direitos, se a gente não tem quem os garanta. E esse judiciário aí é que vai garantir esses direitos? Esse judiciário que só cuida de casos individuais? Esse Supremo que foi todo nomeado pelo governo militar? E o pessoal ainda novinho, vai durar muito tempo? Não, nós temos que criar um mecanismo que garanta os direitos. E cria essa espécie de quarto poder. Aliado a isso, eu vou me prender um pouco mais aqui no roteiro, para não ficar divagando muito e cansá-los. Aliado a isso, uma série de instrumentos jurídicos, mandado de segurança coletivo, a ampliação dos legitimados para ação direta de inconstitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mandado de injunção, as ações coletivas depois que vêm e vão surgindo, ação civil pública, tantos outros instrumentos que são trazidos para a nossa legislação. E aí o judiciário, com o passar do tempo, ele deixa de ser aquele judiciário da estufa de julgar casos individuais e passa a ser um judiciário que passa a decidir sobre o destino da coletividade. Todos nós aqui, magistrados, independente de sermos de tribunal ou de instância de primeira instância, de vara federal, nós temos casos coletivos que envolvem toda uma coletividade, todo um conjunto de comunidades, de pessoas. Isso não existia antes. E a sociedade vem e coloca isso nas nossas mãos. E por isso começam a surgir reclamações a respeito de um certo ativismo do Poder Judiciário, uma ingerência do Judiciário nos outros poderes, e em temas que a sociedade deveria decidir por meio dos representantes eleitos pelo voto, representantes que têm a responsabilização do voto, a responsabilização política. Se o cidadão não gostou, ele troca. Nós não. Nós somos vitalícios e não somos eleitos. O cidadão não tem o poder de nos trocar. Nós não temos responsabilização política. Esse fenômeno não é exclusivo do Brasil. Como eu já falei, na França, após uma reforma em 2008 da Constituição, passou a se ter o controle repressivo de constitucionalidade, o que era inadmissível até então. E é curioso que o Jean-Louis Debré, filho do Debré, que foi braço direito do primeiro-ministro francês de Gaulle, o Jean-Louis Debré, ele renuncia à presidência da Assembleia da Nação Francesa, um dos cargos
de maior simbolismo e de poder, não só simbólico, mas poder real na França, para ser o presidente da Suprema Corte francesa, porque ela passou a ter poder. É um deslocamento de eixo de poder. No Reino Unido, em 2005, é aprovada uma lei para criar uma Corte Constitucional, que não existia até então. Após muita resistência, em 2010 ela é instalada. Então, o Reino Unido tem uma Corte Constitucional que surge em 2010. Há um deslocamento de eixo de demandas da sociedade que saem do Poder Executivo, saem do Poder Legislativo e vão para o Judiciário. Por quê? Porque já existe uma série de direitos positivados, só que não basta estar positivado, precisa ter quem os garanta, quem os efetive, quem os concretize. Se o Executivo não o faz, se o Legislativo não faz mais a ponderação da mediação da sociedade, quem acaba por fazer, e é chamado a fazê-lo, no mundo ocidental todo hoje, é o Poder Judiciário. É o Poder Judiciário. A justiça contemporânea passou, portanto, a ser cada vez mais demandada para resolver questões de grande complexidade, sejam elas de natureza social, ética, econômica ou política. E o Judiciário tem que se adaptar a esta feição contemporânea da sociedade brasileira. Essa sociedade que, nos últimos anos, havia voltado seus olhos para os poderes executivo e legislativo, passa a cobrar o Poder Judiciário. A sociedade vai exigir de nós, juízes, e dos tribunais brasileiros, 3 coisas: eficiência, transparência e accountability. A accountability é uma palavra difícil de traduzir o que ela representa na língua inglesa para a língua portuguesa, porque ela é um pouco de tudo: responsabilidade, transparência, prestação de contas. Essa responsabilização política que o cidadão tem, que o eleito tem com o cidadão de prestar contas a cada 4 anos para ser eleito ou reeleito, e que nós não temos, a sociedade está cobrando e vai cobrar de nós. Quanto nós custamos, quanto nós produzimos, o que nós produzimos, qual é a qualidade do que produzimos, nós somos eficientes, nós somos transparentes e nós somos responsabilizáveis. E a sociedade vai cobrar isso de nós. Ao entrarmos para a seara de sermos atores, não só de julgamentos individuais, mas de destino de uma nação, a sociedade vai exigir de nós estas 3 coisas: eficiência, transparência e responsabilização. Mais do que as leis e as estruturas processuais, portanto, é preciso que nós mudemos a cultura do nosso atuar. É necessário mudar a cultura do litígio. Nós temos que pensar em ir além da solução individual, porque a sociedade nos demanda mais e mais soluções que sejam soluções não para resolver o caso A ou o caso B, mas para solucionar problemas, não para resolver o processo. E a sociedade exige cada vez mais uma espécie de trânsito em julgado. Tem 2 exemplos que são bastante curiosos, que muitas vezes dizem que o legislativo não atuou, mas o legislativo atuou. Por exemplo, o caso das pesquisas com célula-tronco. Eu era advogado-geral da União, o tema estava colocado no Supremo Tribunal Federal, pesquisas com célula-tronco. A lei existia e permitia. Eu fui procurado por cientistas da Universidade de São Paulo, eu era advogado-geral da União, para pedir que, eles pedindo uma posição para que verificasse no Supremo, para julgar isso logo. Eu falei assim, mas a lei permite a pesquisa. Eles falaram assim, enquanto o Supremo não decidir, não tem dinheiro para a pesquisa, e nós não temos coragem de fazer pesquisa, porque depois eu posso responder, talvez, por um homicídio de um embrião. Pesquisadora, pós-doutorada, vários pesquisadores com esse medo. Eu vou ter que depois responder pela morte de um embrião? Eu vou poder responder uma ação penal?
E outra, eu não consigo captar recursos para fazer pesquisa porque não há o carimbo do trânsito em julgado. Nós criamos uma cultura, a sociedade só funciona com o carimbo do trânsito em julgado. Outro caso, agora já no Supremo Tribunal Federal, recebi em meu gabinete peritos das polícias estaduais e Polícia Federal, pedindo urgência em que se colocasse em pauta um caso a respeito do banco de DNA. Falei, mas não existe a lei que prevê o banco de DNA? Não, mas enquanto o Supremo não disser que essa lei é constitucional, nós não estamos colhendo os DNAs. E deram exemplo, por exemplo, de um estuprador que tinha sido preso, foi solto e depois voltou a estuprar 9 mulheres para ser preso de novo. Se tivesse um banco de DNA, ele já teria, talvez, comprovado o fato da primeira, que ensejara a primeira prisão, que depois ele acabou sendo absolvido por falta de provas. Mas a lei foi aprovada? Não, nós não vamos colher DNA enquanto não tiver uma decisão do Supremo dizendo que isso é constitucional. A sociedade, ela está hoje, Cássio Hércules, ela está paralisada, aguardando que a Justiça e o Supremo em especial diga o que ela pode ou não pode fazer. A lei existe, a lei está aprovada, mas as pessoas não dão efetividade enquanto não há um carimbo de trânsito em julgado. Nós temos que mudar essa cultura. Mas enquanto não se mudar essa cultura, o que nós temos que fazer? Nós vamos ser cobrados. A sociedade vai cobrar do Poder Judiciário a sua efetividade, a sua agilidade, decisões seguras e permanentes. Por isso também que eu concluo dizendo que o Judiciário torna-se mais eficiente quando estimula soluções autocompositivas e meios adequados de resolução de conflitos, instrumentos céleres e econômicos para oferecer justiça. E sem falar hoje que nós temos que entrar na era digital com tudo. Nós temos que trabalhar com inteligência artificial, nós temos que trabalhar, por exemplo, um relatório pode ser feito por sistema computacional. Execução fiscal, já há exemplos de sistemas criados para execução fiscal, em que, ao invés de ter que se procurar ali no computador qual é a parte, qual é o bem, qual é o executo, o computador já faz tudo, já sai tudo prontinho, já com os mandados, tal, só o juiz assinar. Então, nós temos que avançar nisso. Além disso, a legitimidade e a autoridade do Poder Judiciário andam de mãos dadas com a prudência, e por isso ele deve evitar os excessos e a tentação de se investir no papel de poder superior. Nós não podemos nos achar o superego da sociedade. Nós não podemos nos achar como se acharam os militares em 64, que nós somos os donos do poder. Nós vamos nos deslegitimar perante a sociedade se nós vendemos ilusões. Se nós acharmos que somos capazes de resolver todos os problemas da sociedade brasileira, dizendo para a sociedade brasileira, tipo, o seu Creyson, os seus problemas acabaram, agora o Judiciário resolve tudo. Nós não podemos nos deslegitimar do nosso poder de árbitro, nós não podemos nos deslegitimar do nosso dever de prudência. Direito, como diz Eros Grau, não é ciência. Direito é prudência. Prudente. E por isso ele deve evitar os excessos, o judiciário deve evitar os excessos e a tentação de se investir no papel de poder superior aos demais poderes estatais ou de mais alta instância moral da sociedade. A minha conclusão é que o grande desafio do Poder Judiciário reside na tomada de decisões
que preservem a independência dos demais poderes, poder executivo, poder legislativo, e que, ao mesmo tempo, essas decisões sejam capazes de interpretar e adaptar o texto da Constituição à luz dos nossos tempos. Nós temos que ter a ideia de que a Constituição, ela realmente, queiramos ou não, gostemos ou não gostemos, ela é um texto que ela é interpretada e aplicada na realidade atual. Se não for assim, e quando não é assim, você tem que fazer várias constituições, como já aconteceu na história brasileira. Nos Estados Unidos tem uma só Constituição, com várias emendas ao longo da sua história, mas por quê? Porque a Suprema Corte vai interpretando-a e adequando-a à realidade. Isso não é ativismo, isso é um papel de uma Corte Suprema. É um papel de uma Corte Suprema. O Woodrow Wilson, a Hannah Arendt faz referência a uma frase do Woodrow Wilson, que foi presidente dos Estados Unidos ao longo da Primeira Guerra Mundial. O Woodrow Wilson disse o seguinte, e Hannah Arendt anota essa frase no livro A Revolução Americana: ter uma Suprema Corte é ter um poder constituinte permanente. É uma crítica dele, o tempo todo está se refazendo a Constituição. É por ter este poder todo, como eu disse lá no início, uma lei aprovada por unanimidade, na Câmara, no Senado, sancionada por mais de 60 milhões de votos, que representa a caneta de um presidente no Brasil, pode ser por qualquer um de nós afastada do sistema normativo, por uma deliberação individual. Aliás, eu costumo dizer que o juiz de primeira instância tem mais poder do que o juiz de colegiado. Porque no colegiado nós não podemos fazê-lo sozinhos. Temos que submeter ao artigo 97 da Constituição e decidir por maioria absoluta dos respectivos plenários das nossas respectivas cortes. E o juiz de primeira instância não. O juiz de primeira instância tem um poder absoluto ali, obviamente que com os controles dos recursos, mas é um poder e tanto, não é pouca coisa. Por isso que nós temos que ser prudentes. É por isso que eu faço essa evolução histórica, para nós verificarmos que, nesse poder moderador de árbitro da sociedade, que hoje nos investimos, e não por nossa querência, não por nossa vontade, mas por uma evolução histórica. Quem garante o que está na lei somos nós, não é mais o guarda da esquina, não é mais a polícia, não é mais o exército, é que nós temos que ser prudentes. Então, Antônio de Souza Prudente, muita prudência, eu sei que Vossa Excelência tem. Eu queria pedir desculpas pelo alongamento da fala, mas são reflexões que eu gostaria de compartilhar e dividir com as senhoras e com os senhores na abertura desta, para mim, há muita honra, gestão na direção da escola do Prudente, do Hércules e aqui com todos os que estão presentes. Muito obrigado pela atenção. Eu diria que parece estar convencido, ministro Toffoli, que os ex-alunos das Arcadas, eles têm realmente uma virtude de sinergia. Porque quando eu escrevi as minhas palavras, e já pronunciei nesse plenário, eu fiquei muito preocupado em não invadir o terreno do seu discurso, que não fica bem, né, trazer Vossa Excelência aqui para uma aula magna e eu me adiantar, né, num tema que seria abordado por Vossa Excelência sempre com muito brilho. Mas eu estou convencido que nós estamos ainda muito unidos nessa sinergia das Arcadas, uma sinergia espiritual, porque a belíssima exposição de Vossa Excelência, né, traçando um perfil perfeito, né, da história da República no Brasil e do papel do Poder Judiciário nesse contexto, inclusive em fase anterior à República, isto me faz aqui, né, dormir tranquilo quando destaquei o comentário de João Barbalho
a primeira Constituição da República, que traçou um marco, não é, histórico ao papel do Poder Judiciário no novo regime republicano. Mas, para encerrar, e evidentemente não prejudicar a sua agenda na Suprema Corte, eu quero dizer que nós temos aqui no rol dos nossos eméritos professores, né, da escola, já indicado pelo então presidente Hilton Queiroz, que foi também diretor dessa escola, um dos brilhantes filhos das Arcadas, que é o professor Ronaldo Poletti, que aqui também nos honra. E ainda para encerrar, e lembrando eu, Poletti, Vossa Excelência, o ministro Sidney Sanches, que esteve tantas vezes na nossa sucursal da QI9, lá na Fortunata, né? Eu quero homenageá-lo aqui, lembrando as palavras de um dos mais ilustres filhos das Arcadas, Antônio de Castro Alves, que, num dos mais belos poemas e oportuno para este momento histórico, não é? Estrofes do Solitário, dizia ele: meu Deus, da negra lenda que se inscreve no sangue de um juiz, no chão das greves, ninguém mais estudou. Em vão nos destes para a maior lembrança, do mundo à Europa, e da Europa à França, e da França um Bourbon. No entanto, fora belo nesta idade desfraldar o estandarte da igualdade, e de Byron ser o irmão. E eu acrescento, pedindo licença a Castro Alves, e repito: no entanto, fora belo nesta idade desfraldar o estandarte da igualdade, e de Byron, Luther King, Dort Stein e Marielle Franco ser irmão. E pródigo esta Grécia brasileira legar no testamento uma bandeira, e ao mundo um grande sonho e uma nação. Depois morrer, ministro, que a vida está completa. Rei ou tribuno, César ou poeta, que mais quereis depois? Basta escutar do fundo lá da cova, dançar em vossa luz uma raça nova, libertada por vós. Muito obrigado por aceitar o convite. Declaro encerrada esta solene sessão. Deu uma aula